Todos nós já estamos aqui familiarizados com o tema do nosso congresso, que é enigmas. E eu não sei que tipo de reação isso gera em vocês, mas em mim eu me sinto bastante cativado por enigmas. Por quê? Primeiro, porque enigmas são desafios intelectuais que nos convidam a uma nova forma, uma nova perspectiva de enxergarmos realidades sobre a vida. Os enigmas nos convidam a aprender. A segunda razão pela qual eu sou cativado por enigmas é que os enigmas são uma realidade, ainda que involuntariamente, impostas diante de nós. A nossa vida se apresenta rodeada e imersa em enigmas. Eles são parte do nosso dia a dia. São perguntas para as quais nós ainda não encontramos respostas, ou respostas das quais nós ainda não conseguimos fazer sentido. O terceiro motivo pelo qual eu me sinto bastante cativado por enigmas é que a Bíblia está cheia deles. Nós vemos muitos enigmas na palavra de Deus, nas Escrituras. Em parte, por ser um propósito de Deus. Em parte, porque muitas vezes nós nos envolvemos tanto com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com os nossos planos, com os nossos sonhos, com as coisas materiais, que nós acabamos nos distanciando das realidades espirituais. Então, quando nós somos apresentados às realidades espirituais, essas coisas parecem algo tão estranho a nós, tão distante de nós, que nós consideramos que isso é como um idioma que não sabemos falar e nunca antes ouvimos. E essas verdades espirituais se tornam enigmáticas. Quando nós somos expostos a ideias como, por exemplo, morrer para viver, ou o maior é aquele que serve, ou melhor é estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. O que são isso? O que é isso? Senão as realidades espirituais desafiando a lógica natural, desafiando as realidades naturais. Essas afirmações se parecem muito distantes do nosso raciocínio comum, do nosso senso comum. E é também da nossa experiência descobrir que a sabedoria anda junto com enigmas. Eu não sei se vocês perceberam, mas a figura de um sábio é muitas vezes, se não praticamente todas as vezes, um tanto enigmática. Sempre que a nossa cultura, por exemplo, vai representar a figura de um sábio, de enigma se utiliza como ver podemos. Seja do mestre Yoda, ou seja o mestre Miyagi, ou seja o mestre Splinter e tantos outros. Quando nós olhamos para eles, nós vemos figuras que são enigmáticas. Figuras que são diferentes. E a tendência cultural que nós temos de representar os sábios como figuras enigmáticas, talvez não seja tão cultural assim. Talvez ela seja antes necessária. Por quê? Porque o sábio muitas vezes fala daquilo que está oculto a nós, de um conhecimento que nós não possuímos. E às vezes esse conhecimento deveria ficar assim, dependendo do contexto, dependendo dos ouvintes. Quando nós olhamos para a maneira que o próprio Deus encarna na pessoa de Jesus Cristo, nós vemos que Jesus era uma figura um tanto quanto enigmática. Ele era tão enigmático que ele falava através de parábolas. Muitas pessoas pensam que as parábolas são nada mais, nada menos do que Jesus trazendo realidades espirituais para representações do cotidiano, com a intenção de transformar essas realidades espirituais mais palpáveis, mais tangíveis, mais digeríveis para os ouvintes. No entanto, a Bíblia nos mostra que essa não é a função das parábolas.
E esse não é o efeito das parábolas. Porque você sabe o que acontecia quando Jesus falava por parábolas? Nós temos reações como a que está escrita em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 11, que diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Quando Jesus falava por parábolas, muitas vezes o povo ficava assim: eu não entendi nada do que ele está dizendo. E muitas vezes os discípulos ficavam assim: eu não consigo entender o que ele está falando. E então o que os discípulos fazem? Os discípulos se aproximam de Jesus após ele ter contado as parábolas, e eles dizem: mestre, nos explica o que você quer dizer. Nós não conseguimos entender o que são essas figuras que você está usando. E é isso que está acontecendo aqui nesse texto que eu acabei de ler com vocês. Os discípulos estão pedindo explicações a Jesus. Nós temos outros textos na Bíblia que mostram também onde Jesus descartou as parábolas e disse: eu vou falar direto com esses caras para ver se eles me entendem. E Jesus então começa a falar dos mistérios de Deus, do reino dos céus. E então alguém se levanta e diz: agora nós entendemos o que você está dizendo, porque agora você nos fala claramente, mas não por meio de parábolas. E assim nós vemos que Jesus era também uma figura um tanto quanto enigmática. Os ensinos de Jesus eram muitas vezes ensinos difíceis de serem compreendidos. Mas os ensinos de Jesus eram sempre a sua voz, chamando pelas suas ovelhas. E em João 10, 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se as ovelhas não entendessem as palavras de Jesus, elas viriam pelo som da sua voz, da mesma maneira. E então perguntariam: mestre, nos explica o que você está dizendo, porque nós não conseguimos entender. Alguns ensinamentos de Jesus não eram entendidos, porque ainda não era o tempo de serem entendidos, ou não era o modo de serem entendidos. Alguns vieram a ser revelados após sua morte e ressurreição. Mas o fato é que agora nós temos em nossas mãos as Escrituras. Nós temos em nossas mãos o Evangelho a ser pregado. Nós temos a história da igreja, nós temos o testemunho dos apóstolos. Nós temos todas essas realidades e verdades diante de nós. Nem tudo que é mistério já foi revelado, mas tudo concernente à salvação que deve ser proclamado e pregado está em nossas mãos. E o Espírito Santo age na vida das ovelhas para que elas possam se alimentar e encontrar o caminho. E diante disso, eu gostaria de introduzir para vocês nessa manhã um enigma. O enigma que eu quero que vocês mantenham em mente durante esse momento que teremos juntos é: o que sobra ao rico lhe faz pobre, e o que falta ao pobre lhe torna rico. O que sobra ao rico lhe faz pobre, e o que falta ao pobre lhe torna rico. Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós faremos uma leitura dos versículos 13 até o versículo 21. Lucas 12, 13 a 21. Esse texto diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza,
porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, e então eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Agora que a palavra de Deus foi lida, eu convido vocês a fazermos mais uma oração, para que o Senhor nos revele as verdades nesse texto que Ele quer comunicar a cada um de nós. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Muitas vezes nós nos esquecemos de que nós estamos em um ambiente de atmosfera espiritual. Mas eu quero pedir ao Senhor que nos lembre disso essa manhã, à medida que essa palavra é aplicada ao nosso coração. Nós viemos aqui para Te buscar, nós viemos aqui para receber do Senhor e para entregar-Te louvores e render-Te glórias. Recebe-nos diante da Tua presença. E nós nos apresentamos diante de Ti com temor. Tem misericórdia da minha vida e use-me por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. O tema que nós trabalharemos então aqui essa manhã, como vocês já perceberam através da sketch que tivemos, é o enigma do sucesso. O enigma do sucesso. Mas quando nós falamos de sucesso, a que exatamente nós estamos nos referindo? Muitas vezes, quando nós falamos de sucesso, a ideia que vem é de alcance de objetivos, certo? A de realizações que fazemos. Nós sabemos, porém, que há um imaginário cultural, coletivo, compartilhado entre a nossa sociedade, que diz que sucesso, fama e status andam juntos. E existe uma outra coisa que anda junto com estes elementos anteriores, e esse elemento é o dinheiro. Na nossa sociedade, o dinheiro ocupa um lugar de muita importância. Por quê? Porque em quase tudo na vida, os homens colocam um preço. E o dinheiro talvez seja a forma mais efetiva que você tenha de conquistar aquilo que o seu coração deseja e de assim, supostamente, encontrar sucesso. O dinheiro é tratado na Bíblia como uma espécie de Deus, como uma potestade. Por quê? Porque pelo dinheiro nós trabalhamos, nós investimos nossa energia, os nossos esforços, nele investimos os nossos sonhos, por ele nós matamos, por ele nós morremos, sobre ele nós construímos a nossa ética. Em última análise, eu quero dizer para você que o seu conceito de sucesso será definido pelos valores, pelo sistema de valores que você tem dentro de si, que você carrega dentro do seu coração. E os valores que a nossa sociedade em geral carrega são os valores que brotam do pecado. São os valores que brotam do estado caído da humanidade. E é por esse motivo que muitas vezes nós buscamos saciar as nossas próprias cobiças nesse sistema de valores. Buscamos saciar as nossas próprias cobiças e desejos pensando na mesma lógica da nossa sociedade, nessa ética ou forma de vida que é ditada pelo dinheiro. Mas o texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas nos conta a história de um homem que era rico. Esse homem
aparentemente, então, era um homem que nós reconheceríamos, e aquela sociedade o reconheceria também, como um homem bem-sucedido. O que essa parábola, então, pode nos mostrar sobre o sucesso? Bom, para nós chegarmos a essa conclusão, nós temos que primeiro entender o contexto dessa parábola. Essa parábola está no capítulo 12. Mas o que estava acontecendo ali? Eu não sei se vocês perceberam, mas quais são as palavras que estão escritas aí no versículo 13, que foi o primeiro versículo que lemos do capítulo 12. Esse versículo começa dizendo: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Nesse ponto. Que ponto é esse? Por que esse texto começa dessa forma? O que estava acontecendo, então, nesse ponto? Nesse ponto, Jesus estava apresentando diante daquele povo realidades espirituais em contraste com as realidades terrenas. Vocês podem ver no versículo 4 a 5 do capítulo 12, Jesus dizendo: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Qual é o contraste que Jesus está estabelecendo aqui? O contraste que Jesus está colocando aqui é o contraste da importância. Ele está dizendo que é mais importante. Ele está dizendo que a vida eterna é mais importante que a vida terrena. Ele está dizendo àquele povo: não temam os homens. Vocês temem aos homens. O coração de vocês está no lugar errado. Vocês ficam pensando que os outros vão fazer com você, o que os fariseus vão fazer com você, o que as autoridades vão fazer com você, o que o seu amigo vai fazer com você, como ele vai te trair, como o seu inimigo vai te tratar. Mas eu estou dizendo a vocês: não temam aos homens, porque os homens talvez possam fazer mal ao seu corpo, mas temam aquele que pode fazer mal e trazer juízo, não só sobre o seu corpo, mas aquele que pode trazer juízo sobre a sua alma e selar assim o seu destino eterno. Temam a Deus, porque é Ele quem traça o destino do nosso corpo e da nossa alma. Nos versículos 8 e 9, Jesus ainda diz: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O contraste que Jesus está estabelecendo aqui é o contraste da consequência. Ele está dizendo: a sua vida hoje tem repercussões na eternidade. As suas decisões hoje têm consequências eternas. Isso é uma realidade espiritual em contraste com uma realidade terrena, natural. Nos versículos 6 e 7, Jesus também havia dito: não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. O contraste estabelecido por Jesus aqui é o contraste da provisão. Jesus está dizendo: vocês acreditam que a provisão de vocês vem da força do seu trabalho, que vocês são recompensados porque vocês são bons. Mas eu estou dizendo a vocês que a verdadeira provisão não vem da força do seu braço, mas que a força do seu braço vem de Deus, bem como a sua provisão. Ou seja, Jesus está dizendo, enfim, vocês estão preocupados com as coisas erradas. O coração de vocês teme as coisas erradas.
Os valores de vocês estão invertidos. Vocês não devem temer aos homens, vocês devem temer a Deus. Vocês não devem se comprometer com a sua imagem, vocês devem se comprometer com o testemunho. Vocês têm que confiar em Deus e não na sua própria força. O coração de vocês está no lugar errado. Vocês estão preocupados com as coisas erradas. E sabe, às vezes eu fico imaginando como não é frustrante se eu estivesse ali no lugar de Jesus. Porque ele estava falando de realidades que transformariam vidas. De realidades que precisavam ser vividas, entendidas, incorporadas, praticadas. Mas vocês vão ver o que acontece em sequência nesse texto. Porque Jesus estava durante todo esse momento ensinando que a vida daqui se vive pensando na vida de lá. Que os seus pés estão na terra, mas a sua cabeça deve estar nos céus. Jesus está falando e falando e falando dessas realidades, e os homens dormem diante dele. Os homens não entendem o que ele está dizendo. E você sabe por que eu posso dizer isso? Porque de repente surge um abençoado, que eu chamo de o aleatório. Você sabe quem que é o aleatório? O aleatório é aquele cara que de repente levanta na sua sala e faz uma pergunta e você não sabe de onde esse cara tirou essa pergunta. Você fica imaginando, por que você está perguntando isso? Dá vontade de você perguntar para ele, por que você está perguntando isso? Você não está ouvindo o que o professor, o que o mestre está falando pelas últimas 2 horas. Você não consegue entender, meu filho. Esse cara é o aleatório, você deve conhecer alguém assim. Ou então ser. É um cara que faz conexões que são completamente descontextualizadas. Para esse tipo de gente que se cunhou a expressão vergonha alheia. Porque você fica pensando assim, cara, eu queria que você não tivesse perguntado isso para não passar tanta vergonha. E nós temos um representante desse time nesse texto. Por quê? Porque Jesus acabou de dar o recado. A vida daqui se vive com a cabeça na vida de lá. A vida daqui se vive pensando na vida de lá. As realidades eternas são maiores do que as realidades terrenas. As realidades sobrenaturais são maiores do que as realidades naturais. E aí? O que acontece? O cara resolve levantar e gritar, mestre, mestre, por favor, ordena ao meu irmão que reparta a herança comigo. Cara, você não entendeu o que Jesus está falando? E é por isso que eu acho que devia ser frustrante estar ali. Eu não sei como Jesus se sentiu, Jesus é Deus, eu estou longe de ser Deus, mas eu ficaria frustrado. Mas de onde esse cara, então, afinal de contas, tirou isso? Bom, existe um motivo. Esse motivo, ele não salva esse cara de ser um descontextualizado, de ser um aleatório, mas existe alguma razão no que ele fez, dentro daquele contexto lá, cultural. O motivo é que naquela época, esperava que os mestres estivessem sempre prontos a dar um parecer legal sobre questões que o povo traria a eles. Ou seja, a atitude desse homem tinha precedente. Mas o que Jesus responde a esse homem? Jesus responde no versículo 14. Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Eu não acho que Jesus falou isso com muita paciência. Com isso, Jesus mostra o quê? Jesus mostra que ele não estava ali para julgar as causas do povo naquele momento. Mas ele estava ali para falar das realidades do reino de Deus. Essa era a sua missão ali, essa era a sua intenção ali. E além disso, nós podemos perceber uma outra coisa muito importante. Nós podemos perceber que o aleatório, que aquele cara lá, não estava ali procurando um juiz para julgar a sua causa. Aquele cara estava ali procurando alguém para executar a sua sentença. Porque ele não chegou para Jesus e disse, Jesus, a questão aqui é essa, olha o que está acontecendo, esse daqui é o meu irmão, ele fez isso, isso e isso está acontecendo na nossa família, e eu queria que você julgasse aquilo que é correto para que nós pudéssemos fazer. Não, ele chegou com uma sentença, e ele resolve dar uma ordem para Jesus.
e falar com Jesus, diz, mestre, ordena meu irmão que reparta a herança dele comigo. Ele não estava procurando um juiz. Um estudioso chamado Leslie Newbegin fala para nós do mal que esse sujeito estava possivelmente padecendo quando ele faz essas coisas. Newbegin diz o seguinte: justiça significa dar a cada um o que lhe é devido. O nosso problema é que cada um superestima o que lhe é devido em comparação com o que é devido ao seu próximo. Se eu não reconheço uma justiça que julga a justiça pela qual luto, sou um agente não da justiça, mas da tirania mais ilegítima. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez aquele homem estivesse correto na sua interpretação da lei. Talvez, se nós fôssemos avaliar a situação legal daquele caso, ele teria feito até um bom juízo. Só que Jesus enxerga realidades mais profundas no coração daquele homem, que estão conectadas com as realidades mais profundas que Jesus havia acabado de falar. E em seguida Jesus faz o que então? Jesus conta uma parábola. E é essa parábola que nos mostra quais eram as verdadeiras prioridades do coração daquele homem. O homem procurava por um intérprete da lei para saciar o seu desejo. Mas o que ele encontra? Ele encontra um intérprete do coração para reprovar o seu desejo. Kenneth Bailey, que é um estudioso do livro de Lucas, aponta que esse homem tem um problema maior do que a aplicação da lei, porque existe um prejuízo maior do que perder uma herança, e existe um lucro maior do que obtê-la em toda essa história. Qual era a sentença daquele homem, meus irmãos? Qual era a sentença que aquele homem havia proferido? Ordena que o meu irmão reparta a herança dele comigo. Mas qual que é a sentença de Jesus àquele homem? Porque ao ouvir a sentença daquele homem, Jesus expressa uma sentença sobre aquele homem. E o interessante é que a sentença que Jesus expressa não serve só para aquele homem, mas serve também para o seu irmão. Jesus mata 2 coelhos com uma cajadada só. A sentença de Jesus é: guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então Jesus conta a parábola que lemos. E dentro dessa parábola, eu queria compartilhar com vocês 3 verdades a respeito do sucesso. E a primeira verdade que nós temos aqui nessa parábola é: sucesso não é ter mais, mas ter o melhor. Sucesso não é ter mais, mas é ter o melhor. Nós somos uma sociedade de acumuladores e uma sociedade descartável. Nós somos uma sociedade de acumuladores porque nós estamos todos os dias procurando comprar mais, adquirir mais, não importa se nós precisamos de algo ou não, porque nós somos ensinados que precisamos daquilo que não precisamos, então vamos em busca do que não precisamos, como se precisássemos disso. E nós somos também uma sociedade descartável. Por quê? Porque o nosso modelo econômico precisa de consumo para se manter. E porque ele precisa de consumo, 2 coisas pelo menos acontecem. 1, nós somos ensinados a consumir. 2, os nossos próprios produtos são programados para estragar. E o seu celular está aí para provar que eu estou certo. Porque aquele que nunca teve um problema de memória, atire primeiro o celular. E então, o que acontece conosco? Nós somos programados para consumir e para descartar. E a nossa preferência, quando algo estraga, é sempre comprar um novo, ao invés de consertar o velho.
É claro que muitos de nós não têm condições para saciar todos os nossos desejos, então nós ficamos persistindo na luta e apagando arquivos e descobrindo que a nossa memória diminui a cada vez que nós apagamos mais arquivos. E a gente fica imaginando como acontece isso. Mas qual o problema nisso? Bom, isso vai depender da sua análise do sistema econômico, mas eu não estou aqui para palestrar sobre o sistema econômico, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Logo, a pergunta que me interessa aqui, antes dessa, não é qual o problema nisso, mas é qual o problema isso revela. Porque isso revela um problema sobre nós. O nosso impulso por consumir e a nossa cultura do descartável revela uma verdade sobre nós, e essa verdade que é revelada é a realidade da falta. A realidade da busca. Nós sentimos uma falta em nós, uma necessidade em nós. Isso não é revelado pelos outros sistemas econômicos? É claro que é revelado por eles. Quando você santifica um sistema econômico, em contraste a outro, entendendo que esse sistema é a resposta para todos os problemas da humanidade, você não entendeu nada do que é o verdadeiro problema da humanidade. A forma como o problema da falta, o problema da busca se revela, pode alterar de um sistema para outro, de uma cultura para outra, mas o fato é que esse problema sempre se revela. Essa busca nos mostra que nós sempre estamos assombrados por uma falta. Essa falta gera uma insatisfação, e essa insatisfação gera um movimento. O problema, sabe qual é? O problema é que nós somos PhDs em diagnosticar a nossa falta de maneira equivocada. Nós somos mestres em diagnosticar de forma errada aquilo que nos falta. E essa é a matéria-prima para a construção de ídolos. No livro Deuses Falsos, Timothy Keller diz algo interessante sobre os ídolos que nós construímos. Ele diz o seguinte: um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isto, sentirei que a minha vida tem sentido, e então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. É assim que se constrói um ídolo. Sabe o que isso significa? Isso significa que o seu ídolo pode ser o seu marido. Pode ser o marido que nem existe ainda. Pode ser o marido que você deseja um dia ter. Porque você olha para essa figura e diz: para que a minha vida faça sentido, eu preciso encontrar este marido. Ou essa esposa. Isso significa que um ídolo pode ser a sua carreira, onde você deposita nela todas as suas esperanças. Isso significa que um ídolo pode ser o filho que você tem ou que você ainda não tem e deseja ter. Porque você entende que quando você conquistar isso, que quando você tiver isso, a sua vida então terá importância, você encontrará significado. Assim nós construímos um ídolo. E na parábola do homem rico que nós lemos, o homem rico é o retrato dessa busca vã. Lembre-se que a primeira verdade que essa parábola nos ensina é: sucesso não é ter mais, mas sim o melhor. Talvez você esteja achando esse ponto estranho. Talvez você não parou para pensar nele direito, e se pensar vai achar estranho. Assim como, por exemplo, o homem rico também acharia esse ponto estranho. Por quê? Porque para ele não fazia sentido dizer que sucesso não é ter mais, mas ter o melhor. Para ele, melhor é ter mais. E se você tem mais, é melhor. E se você quer o melhor, você precisa de ter mais. E é por isso que um homem já rico, que a terra já produzia em abundância,
resolve que ele construiria celeiros maiores para guardar tudo o que tinha, porque para ele, quanto mais, melhor. Para o homem rico e para o mundo, você precisa de dinheiro, de posses, de bens, de riquezas. É ruim que você tenha isso, meu irmão? É claro que não é ruim. Mas para o mundo e para o homem rico, essa é a resposta para a sua falta. O discurso aqui em questão é ter, é ser. E se você sente que você não é porque você não tem. Então você precisa ter mais. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, nós encontramos o seguinte versículo: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. É disso que o homem rico vai em busca. Das suas vaidades. Ele vai em busca de ter mais. E o que é isso? Isso é o diagnóstico da falta, produzindo um ídolo. Um importante escritor inglês, mundialmente conhecido, chamado Jack Higgins, após escrever uma de suas maiores obras, A Águia Pousou, foi entrevistado por um repórter, que lhe perguntou o seguinte: o que você sabe agora que você gostaria de saber, gostaria que você soubesse, quando você era jovem? E ele então lhe responde: o que eu gostaria de saber nessa época, que agora eu sei, é que uma vez que você chega ao topo, não há nada lá. Isso nos mostra que o grande problema é que às vezes nós passamos a vida correndo atrás das nossas vaidades e não encontramos o que esperávamos nelas. Mas eu não sei se você percebeu, se você conseguiu acompanhar o raciocínio até aqui. Se você conseguiu, você vai descobrir que então falta uma resposta. Porque se ter mais não é necessariamente o melhor, então o que é o melhor? O que é o melhor? Para nós entendermos isso, nós temos que entrar na segunda verdade sobre o sucesso que nós podemos extrair desse texto. E a segunda verdade sobre o sucesso que essa parábola nos mostra é: sucesso não é a conquista das minhas ambições, mas a conversão delas. Sucesso não é a conquista das minhas ambições, mas a conversão delas. Então, retomando um pouco o que eu disse até aqui, nós normalmente lemos que quanto mais, melhor. E nós buscamos o mesmo caminho do homem rico, porque nós fazemos o diagnóstico errado da nossa falta, e então nós construímos um ídolo para nós. E ao possuirmos esse desejo ardente que existe dentro de nós, canalizado para o objeto errado, nós passamos a procurar aquilo que, ainda que encontremos, não nos trará aquilo que desejamos, e seremos então fracassados, porque um ídolo nunca pode entregar o que ele promete. É por isso que, para que nós alcancemos sucesso de fato, é necessário que as nossas ambições sejam convertidas para o destino correto, sejam transformadas. É aqui que nós precisamos voltar brevemente na pergunta que eu havia feito anteriormente: o que é, afinal, o melhor? O que é o melhor? Para responder isso, além de voltar para a pergunta, nós vamos voltar ao texto de Gênesis. Vamos voltar ao princípio. Vamos entender o que Deus tinha para nós, que nos trouxe até o ponto em que nós estamos. E nós podemos fazer isso com um versículo, que é Gênesis 2:7, onde está escrito o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. As Escrituras nos dizem que o homem passou a ser
alma vivente. Em um estudo sobre a gramática da antropologia bíblica, o Dr. Jonas Madureira esclarece alguns pontos que são interessantes, que fazem parte da constituição humana, que nós podemos entender a partir dos elementos textuais que lemos. O mais relevante dele para nós hoje é a palavra que é traduzida do texto de Gênesis por alma. Reparem esse termo, alma vivente. Qual é a palavra que está em hebraico no texto de Gênesis, que é traduzida por alma? A palavra é nefesh. Nefesh é também a palavra usada pelo hebreu para designar aquilo que nós designamos por garganta. E garganta, dentro dessa cultura, para o hebreu, está relacionada com o conceito de fome e saciedade. Por quê? Porque é por onde o alimento passa. Além de alimento, o hebreu entende também que a garganta é por onde passa o ar. Logo, o conceito por trás de alma vivente envolve a ideia de que quando Deus sopra sobre o homem o fôlego de vida, o homem se torna fome, o homem se torna apetite, o homem se torna desejo, o homem se torna necessidade. E isso faz parte da constituição humana original. Nas palavras do Dr. Madureira, o homem não tem fome, o homem é fome. O homem não tem desejo, o homem é desejo. O homem não tem necessidade, o homem é necessidade. A primeira definição bíblica que nós temos, portanto, de homem é: o homem é essencialmente um ser faminto de Deus. Essa é a sua constituição. Isso é o que o seu corpo clama, a sua alma necessita, mesmo que você faça diagnósticos equivocados disso. O homem é um ser faminto de Deus. Percebam que o homem tem muitos desejos, mas ele é desejo apenas de Deus. Como diz no Salmo 42, depois você pode fazer uma leitura completa, mas eu gostaria aqui de focar nos primeiros versículos. Escutem o que diz o Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, suspira a minha nefesh. Essa é a palavra que está aqui. A minha nefesh tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A fome que nós somos é então a fome de Deus. Porém, devido ao pecado que está na nossa natureza caída, nós passamos a identificar o alimento errado, a fazer um diagnóstico errado da nossa fome e buscar a saciedade em ídolos. Então eu queria dividir com vocês, dentro desse ponto, dois aspectos de uma ambição convertida. O primeiro aspecto de uma ambição convertida é o redirecionamento para Deus como a fonte da plenitude desejada. Uma ambição convertida é uma ambição que identifica em Deus a plena saciedade, o objeto de desejo verdadeiro. Voltando brevemente ao primeiro ponto, se sucesso não é ter mais, mas é ter o melhor, e o melhor só pode ser encontrado em Deus, então o sucesso é redefinido para aquilo que me aproxima do Deus vivo, fazendo com que eu desfrute dele. Essa é a redefinição de sucesso, segundo a verdade das Escrituras. Isso significa que muitos fracassos aos olhos do mundo podem ser o nosso sucesso. Isso gira a lógica da nossa sociedade de cabeça para baixo.
Porque agora para nós, que identificamos a verdadeira fome que lateja em nossos corações, aquilo que chamamos de sucesso pode ser identificado pelo mundo como fracasso. Mas não é só isso que muda. Porque há um outro conceito que acompanha para nós agora o conceito de sucesso, que é o conceito de bênção. O conceito de bênção também é redefinido para o que me aproxima de Deus e da sua vontade. Então, por exemplo, se eu oro pedindo a Deus que abençoe a minha vida financeira, eu não estou pedindo a Ele mais, mas eu estou pedindo a Ele o melhor. E se o melhor é aquilo que me aproxima de Deus, a resposta à minha oração para que Deus abençoe a minha vida financeira pode ser a pobreza. Porque pode ser que o meu coração necessite da pobreza para aprender as verdades sobre a providência de Deus e por onde deveria residir a minha confiança. Então pense sobre isso quando você orar e pedir a Deus que abençoe a sua vida financeira, pois se você entendeu a mensagem das Escrituras, você está pedindo a Deus para te tornar pobre, se é isso que você necessita, para que você aprenda a desfrutar dele. Assim como cantam, por exemplo, os Arrais na sua canção Oração, me dê os bens que de imediato eu possa abandonar, e isso é uma bênção. Está na hora de nós pararmos de brincar, de pedir a Deus que aumente o nosso dízimo e começar a passar a clamar por Ele que aumente a nossa oferta. Pois quando pedimos a Deus que aumente o nosso dízimo, estamos pedindo a Ele que encha o nosso bolso. Mas quando nós pedimos a Ele que aumente a nossa oferta, estamos pedindo que Ele encha o nosso coração. Quando nós pedimos a Ele que aumente o nosso dízimo, estamos pedindo por mais. Mas quando nós pedimos a Ele que aumente a nossa oferta, nós estamos clamando por Deus, me dê o melhor, me dê o desfrutar da tua presença, me dê o me prostrar diante de ti, me dê o conhecer a tua provisão, me dê o adorar todos os dias, me dê conhecer a verdade das Escrituras, me dê vida, me dê generosidade. E isso nos leva ao segundo aspecto da ambição convertida. E o segundo aspecto da ambição convertida é a generosidade. Na parábola, o homem rico fala: meus frutos, meus celeiros, meus produtos, meus bens. Ele está completamente voltado para si, preso aos seus próprios deleites e prazeres. Não existe para o homem rico Deus, e não existe para o homem rico próximo. Lembre-se que essa parábola que nós lemos é desencadeada por um homem que, como muitos de nós, entende que as suas necessidades são prioritárias sobre as do outro. E nessa parábola, essa disposição é colocada, Jesus coloca essa disposição na figura do homem rico. Essa mesma disposição que havia naquele homem aleatório no início do texto que lemos. Paulo apresenta pelo menos duas razões pela qual nós devemos trabalhar, que não são voltadas para si egoisticamente, como as disposições do homem rico. A primeira é não ser pesado aos outros. Em 1 Tessalonicenses 2:9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. A segunda é acudir ao irmão em necessidade, quando ele diz em Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O mesmo Paulo também diz que aquele que não trabalhe, não coma. E é claro que o trabalho é uma bênção de Deus, pela qual Ele nos abençoa e nos traz provisão. Mas o ponto que eu quero destacar aqui com vocês é que a vida cristã é para ser vivida em um senso de comunidade familiar. E é por isso que nós nos chamamos irmãos. Mas infelizmente, vamos ser sinceros,
Vamos ser verdadeiros. Vamos ser transparentes. Eu, cristiano, e você, estamos muito mais próximos de viver conforme o homem rico do que nós estamos próximos de viver os ensinamentos de Cristo. Nós estamos mais próximos de nos comportarmos como um homem rico do que de obedecermos a palavra de Deus. Afinal, nós estamos trabalhando. Você planeja a sua carreira, você planeja a sua vida, pensando em investir no reino de Deus, pensando em acudir o necessitado, ou você planeja a sua carreira pensando em construir celeiros maiores, em comprar carros melhores, mansões mais bonitas, fazer viagens a lugares mais caros, construir celeiros maiores. Prestem atenção, é muito importante que você entenda uma coisa. Eu não estou dizendo aqui que ser rico é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Ser rico pode ser uma bênção. E ser rico pode ser uma maldição. Depende de onde está o seu coração e depende do que você está fazendo com o seu dinheiro e do amor que você tem por ele. Você enxerga o dinheiro como um fim para que você encontre a plenitude da vida, ou você enxerga o dinheiro como um meio que Deus coloca nas suas mãos para você glorificar o seu nome e servir ao seu irmão? A Bíblia também diz em Provérbios 21:20, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Eu não estou convidando você a irresponsabilidades financeiras. A Bíblia não nos convida a responsabilidades financeiras. Nós temos muitas figuras na Bíblia que nos mostram o oposto disso. E nós temos orientações sobrenaturais de Deus que nos mostram isso. Afinal de contas, o que era um sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas? Se não uma dica de Deus, a graça de Deus mostrando que aquilo que eles tinham em abundância deveria ser economizado. Se o dinheiro nas suas mãos é um servo, Deus te abençoe com riqueza material. Mas se você é um servo nas mãos do dinheiro, Deus te livre do dinheiro. Porque você não precisa do dinheiro. Você precisa do seu coração no lugar certo. Jó tinha muito. Por quê? Porque ele podia perder tudo o que ele tinha. Uma ambição convertida é uma ambição que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lembre-se de que o dinheiro na sua mão é o dinheiro de Deus. Não os 10%. Os 100%. E a última realidade que eu gostaria de compartilhar com vocês é: sucesso não é um estado temporal, mas um fim eterno. A primeira verdade é então qual? Sucesso não é ter mais, mas ter o melhor. E a segunda é qual? Sucesso não é a conquista das minhas ambições, mas a conversão delas. E a terceira realidade é: sucesso não é um estado temporal, mas é um fim eterno. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos um paradoxo. Sabe por quê? Porque a todo tempo, na nossa sociedade, nós temos discursos que pregam aquilo que os 15 minutos de fama pregam para nós. O que nós dizemos, socialmente mesmo, culturalmente? Sucesso é passageiro. Dos 15 minutos de fama, que está nos nossos ditados, até a tatuagem Tudo Passa, que o Neymar carrega no pescoço, todas essas coisas pregam socialmente que sucesso é passageiro. Mas sabe qual é o paradoxo que a gente vive? Que apesar de nós proclamarmos que o sucesso é passageiro, todos nós passamos a buscar o sucesso passageiro como se ele fosse eterno. Então nós estamos dizendo: sucesso é passageiro, sucesso é 15 minutos de fama, o Neymar tatua Tudo Passa no pescoço. E eu leio, e eu falo: que bonito, eu quero tatuar também. Só que eu desejo conquistar este sucesso que é passageiro e estou disposto a perder a minha vida em busca dessa tentativa. Para nós entendermos isso melhor, nós precisamos voltar ao texto e ler os versículos 18 e 19,
que dizem assim, do Evangelho de Lucas, capítulo 12. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Qual era o propósito da vida do homem rico? O propósito da vida do homem rico era comer, beber, descansar e se divertir. Parece estranho, porque para mim parece mais perto do propósito de 95% da população mundial, pelo menos. Todos estão em busca do dia em que eles poderão apenas descansar, comer, beber e se divertir. Então as pessoas começam a buscar isso como o propósito de suas vidas e trabalham a vida inteira olhando para esse objetivo e se esquecem de que enquanto elas trabalham em busca disso, a vida passa. E a maioria delas, vamos ser sinceros, vamos destruir algumas ilusões aqui. A maioria delas não vai nunca alcançar isso. E as que alcançam? Eu posso ser uma delas. Nós temos um exemplo da que alcançou. O que Deus diz a ele? Deus diz: louco. Louco. Por quê? Reparem que no versículo 19, e aqui você vai ter precisado prestar atenção, porque você sabe que normalmente você tem que prestar atenção para entender o que eu estou falando. No versículo 19, o homem usa a expressão: direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, e assim vai. Agora, você se lembra que em Gênesis está escrito que o Senhor fez ao Deus, que o Senhor Deus fez ao homem alma vivente? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E a palavra que foi traduzida por alma, como nós já falamos anteriormente, é nefesh, que traz a ideia de um ser desejante. Então, quando eu falar nefesh, você pode entender ser desejante. Aí nós já falamos, desejante de quê? Desejante de Deus. A tradução do texto do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, carrega na sua tradução deste versículo que está em Gênesis 2:7, no texto equivalente, a tradução da palavra hebraica nefesh para a tradução de uma palavra grega. Qual é essa palavra grega? A palavra é psique, que é exatamente a mesma palavra usada em Lucas quando o homem disse: direi a minha alma, direi a minha psique, direi a minha nefesh, direi a minha constituição de ser desejante, a minha falta. Eu direi o quê? Descansa, come, bebe, regala-te. Ou seja, aquele homem está procurando a realização de sua nefesh, a satisfação do seu desejo maior, que só pode ser saciado em Deus. Ele está buscando na comida, na bebida, no descanso e na diversão. E o que Deus diz a ele por isso? Deus diz a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Mas Jesus não para por aí. E agora, para nós encerrarmos, eu queria que você prestasse atenção no que acontece depois dessa parábola. Porque vocês se lembram que eu disse anteriormente também, que às vezes os homens, os discípulos, não entendiam as parábolas que Jesus contava, e muitas vezes Jesus as explicava. Observem o que acontece nos versículos subsequentes, os versículos que seguem. Provavelmente, a essa altura do campeonato, os discípulos já estavam assim: rico para com quem? Tesouro aonde? No céu? Qual banco? E aí Jesus
começa a falar o que nós lemos no versículo 22. Nós havíamos lido até o 21. O versículo 22 diz: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso o quê? Isso que está no versículo 21. Assim é quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Qual é a palavra que está sendo traduzida por vida aqui? Psique. Que é a palavra que está conectada com a palavra nefesh. Que é a palavra que nos indica que nós somos seres desejantes, essencialmente famintos por Deus. E Jesus está dizendo a esses homens: não andeis ansiosos pela vossa nefesh, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida, a psique, a nefesh, a sua condição de ser faminto de Deus, a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Espera aí, celeiros? Você já ouviu essa palavra antes hoje? Celeiros? O homem rico confiava que ele encontraria a sua plena satisfação, a realização da sua nefesh, a realização da sua psique, a realização da sua alma nos seus celeiros. Ele diz: que farei? Já tenho muito. Como posso me realizar? Construirei celeiros maiores. Mas o que Jesus diz? Jesus diz: olha para os corvos, eles não têm celeiros. E então Jesus prossegue: todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Vocês percebem que Jesus está repetindo o ensinamento da parábola aqui? Porque o que Deus havia dito ao homem rico? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que Jesus está dizendo aqui aos discípulos? Ele está dizendo: vocês podem acrescentar um côvado ao curso de sua vida. Vocês não entenderam a história? Deus diz: louco, você não pode acrescentar nada à sua vida. Essa noite te pedirão a tua alma. A nossa vida não pertence a nós. E no versículo 26 prossegue: se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Jesus não está dizendo: sejam como um homem rico. Busquem estas coisas e o reino será acrescentado. Jesus está dizendo: sejam o oposto do homem rico. Busquem o reino de Deus. E então, estas coisas serão acrescentadas. E então, Jesus diz algo que choca meu coração, que me faz tremer, que me faz ter temor, que me faz chorar. No versículo 32, porque ele diz o seguinte, reparem o poder dessas palavras: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou
em dar-vos o seu reino. E o que mais me choca nessas palavras é dizer: o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E eu começo a perguntar: por quê? Por que se agradou? O que que eu fiz para que ele se agradasse? Para que ele achasse isso bom? Porque você sabe que na nossa lógica, quando uma pessoa não merece algo, não se imagine talvez a figura de um pai com um filho, ou do seu namorado ou da sua namorada, que está enchendo a sua cabeça para te dar algo que ela não merece, ou ele não merece, você não quer dar, mas mesmo assim você cede. Você não está fazendo isso de bom grado. E eu fico perguntando, por que Deus se agradou em nos dar o reino? Se eu pareço muito mais com rico e insensato do que com servo fiel. E você sabe por que ele se agradou em nos dar o reino? Nós falamos o tempo inteiro aqui hoje sobre homens miseráveis que cobiçam a riqueza. Homens miseráveis, é isso que somos. Homens miseráveis querendo se vestir de realeza, todos nós. Mas enquanto os miseráveis tentavam ser reis, um rei se fez miserável. Enquanto os miseráveis tentavam se vestir de linho fino, Deus despiu-se de sua glória e vestiu a nossa carne, marcada pela miséria do pecado. Nós não entramos no reino de Deus porque nós enchemos os nossos celeiros, compramos terras e nos tornamos nobres. Nós entramos no reino de Deus porque o rei encheu os nossos celeiros, nos deu as nossas terras e nos fez nascer de novo em berço nobre, adotados no seu Filho Jesus e em seu sacrifício. Nós entramos no reino por causa de Cristo e isso agradou a Deus. E agora nós temos o maior contraste com a parábola do homem rico. Se você se lembra direito da parábola do homem rico, quando eu ler esses próximos versículos, você ficará assustado com o contraste que Jesus faz. O homem rico queria acumular bens, se tornar poderoso diante dos homens, saciar os seus desejos. E muitos de nós lutamos contra isso. Mas qual é a orientação de Jesus aos seus discípulos? Ele diz: vocês viram um homem rico. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traços consome, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E após ler isso, eu fico pensando, quem de nós é digno de tamanho cuidado? Quem de nós pode viver essas palavras? Nós estamos todos, e eu mais que todos, muito aquém de viver nesse nível. Eu me encontro em uma jornada desesperada de mortificar o homem que há em mim, o homem carnal, e de me desligar dos fatores políticos, dos fatores sociais, dos fatores culturais que fomentam esse homem carnal. Eu estou nessa jornada e creio que você está também. O coração do homem rico estava nos seus celeiros, mas os seus celeiros nunca seriam capazes de saciar o seu coração. E por isso ele continuava a aumentá-los. E em uma noite todos os seus esforços se perderam com a sua morte. E a minha pergunta hoje para você é: onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? E isso, pelo amor de Deus, acorda.
Não seja como aquele homem que designou tudo isso que nós falamos. Acorda. Isso não é uma pergunta clichê de igreja, do retiro espiritual que eu estou fazendo para você, para fechar o meu sermão. Isso é a palavra de vida. Isso tem que ser uma faca, um punhal entrando no seu coração, penetrando a sua alma, dividindo juntas e medulas, alma e espírito. Porque quando você olhar para essa pergunta com sinceridade, você irá confessar o seu pecado e a sua miséria. Porque eu tenho essa mesma percepção sobre mim. E temo diante dessas palavras. O sucesso não é um estado temporal. Porque o verdadeiro sucesso não é conquistar essa terra, mas ser rico para com Deus. E lá não tem ladrão, nem traça, nem ferrugem. Juntem tesouros nos céus. Eu comecei aqui hoje com um enigma. E o enigma era: o que sobra ao rico lhe faz pobre. E o que falta ao pobre lhe torna rico. O que sobra ao rico? O dinheiro. O que falta ao pobre? O dinheiro. No mundo, a riqueza é medida pelo dinheiro. Nos céus, a riqueza é daquele que possui fé. O que sobra ao rico nessa terra é o dinheiro. E o dinheiro coloca, como nós vimos, o coração humano em uma situação delicada. Pois nós somos tentados a confiar na força do nosso próprio braço. E é por isso que Jesus diz que seria difícil ao rico entrar no reino dos céus. Quando o rico encontra o seu tesouro no dinheiro que lhe sobra, ele é o mais pobre dos homens, porque ali está o seu coração. E o que falta ao pobre é o dinheiro. A falta dele, muitas vezes, o faz confiar naquilo que ele não vê, naquele que ele não conhece, ser dependente, ser rendido. E então o que sobra a esse homem pobre? O que lhe sobra é a fé. E ele então se torna rico. No entanto, é importante nós dizermos que o pobre também pode ter o seu coração nas riquezas e o rico também pode ter os seus tesouros no céu. Por isso, a pergunta que eu fecho esse momento é: onde está o seu tesouro? Essa pergunta é pessoal. Eu não estou perguntando para todos vocês, eu estou perguntando para cada um de vocês. E não sou eu que estou perguntando, mas é a palavra de Deus que está perguntando: aonde está o seu tesouro? Eu queria fechar esse momento fazendo uma oração. Porque durante esse momento que nós tivemos aqui de leitura das Escrituras, de pregação da palavra de Deus, talvez você tenha identificado que você tem colocado o seu coração em coisas desse mundo. Talvez você tenha sentido, quando olha para algum objeto da sua vida, ou algum sonho que você tenha sentido que deseja tanto isso, que se você perder, ou se você não conquistar, você perderia o sentido de viver, você perderia a sua vida. Nós precisamos colocar o nosso coração e o nosso tesouro nos céus e viver a vida daqui com a cabeça na vida de lá, os pés na terra e os pensamentos no céu. E talvez você esteja buscando a saciedade da sua existência na sua carreira, no seu namorado, na sua namorada, no seu filho, nas suas posses, no dinheiro. E olha, eu não posso te libertar disso. Eu não posso arrancar isso do seu coração. Mas o poder de Deus pode. E a minha oração agora é para que Ele entre no mais profundo da sua alma. E se tiver que doer, tem que doer. Porque dói mais morrer de fome e de sede, tentando matar a fome e a sede em cisternas secas. Que Ele entre no seu coração e arranque fora isso que você tem colocado no lugar de Deus. Esse sonho, esse ideal, esse modelo econômico,
essa política, esses planos dessa terra. Que o Espírito de Deus venha com um poder transformador sobre a sua vida. E olha, eu estou muito mais preocupado com a obra que o Senhor está fazendo no seu coração do que com qualquer outra coisa, e por isso eu queria te fazer um desafio. E eu queria te propor algo, que é, eu desejo que você que tem sentido, que você precisa reordenar os seus amores e as suas prioridades, e render coisas que você não está rendendo a Deus, coisas que você diz, Deus toca em tudo, mas não toca nisso, tira tudo, mas não tira isso. E olha, eu vou te dizer que essas coisas podem ser coisas boas, essas coisas podem ser até mesmo seus pais, até mesmo a sua casa, até mesmo a sua família, o seu namorado. Podem ser coisas que são boas, que você deve amá-las, mas você não deve amá-las mais do que você ama a Deus. E você que identificou esse amor, que não deveria existir em todo esse potencial que existe em você, porque você está amando isso mais do que você ama a Deus. Eu queria que você tivesse um momento pessoal agora, para que o Espírito Santo operasse essa cura, esse livramento na sua vida. E eu queria pedir a você que sentiu isso no seu coração, que no seu lugar você se ajoelhe na sua cadeira. Porque eu estou mais preocupado com a obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida do que com qualquer outra coisa. Eu quero te pedir para que você ajoelhe e você entregue e você diga, Deus, eu amo isso mais do que eu amo o Senhor. Eu quero isso mais do que eu quero o Senhor. Eu tenho buscado isso mais do que eu tenho buscado ao Senhor. Eu tenho investido mais da minha vida nisso do que eu tenho investido no teu reino. E esse não é o homem que eu quero ser, essa não é a mulher que eu quero ser. Eu quero render tudo. Eu quero entregar tudo. Me ajuda a entregar tudo o que eu tenho. Tudo o que eu sou. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez quando você se levantar dessa cadeira e for lá para fora, você vai perder coisas. Você vai passar por dificuldades, você vai perder dinheiro. Você vai perder esse objeto que você tanto ama. Só que você tem que estar disposto a levantar dessa cadeira pronto para perdê-los. Porque aquele que tenta ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por causa de Cristo, vai encontrá-la. E eu me ajoelho com vocês. Eu me ajoelho com vocês porque a caminhada cristã não é fácil. E todos os dias nós temos novas lutas, novos amores e novas coisas que nós temos que entregar diante de Deus. A vida cristã é uma jornada para a qual nenhum de nós aqui está pronto. Nós só estaremos prontos quando Ele completar a boa obra que Ele começou. Mas enquanto Ele completa a boa obra que começou, nós viveremos entre sorrisos e lágrimas, ganhos e perdas. Mas seja nos sorrisos ou lágrimas, nos ganhos ou nas perdas, que elas aconteçam para a glória de Jesus Cristo. E agora eu oro com vocês. Jesus, nós somos homens, mulheres miseráveis, que buscamos realização nas coisas desse mundo, nos planos desse mundo, que amamos coisas que não deveríamos amar, e amamos coisas que deveríamos amar mais do que deveríamos amá-las, porque amamos mais do que o Senhor. E eu quero pedir o Teu Espírito que nos dê força, que venha reordenar os amores no nosso coração, reordenar os amores na nossa alma, para que nós possamos nos entregar completamente e vivermos abnegadamente, prontos para perder, prontos para ter ministérios fracassados diante desse mundo, ministérios em igrejas que ninguém vê, ministérios em lugares que ninguém vai,
prontos para abrir mão do nosso conforto, do nosso lar. Prontos para abrir mão dos ideais que tantas vezes carregamos de maneira equivocada no nosso coração. E para ir de peito aberto, dispostos a perder apoio, a perder amizades se forem necessárias, a perder lugares de honra entre os homens, porque nós desejamos ganhar a tua graça, o reino, o estar diante da tua presença rendidos, saciando a nossa nefesh, saciando a nossa vida, matando a nossa fome. Só o Senhor pode fazer essa obra em nós. Só o Senhor pode completar essa boa obra em nós. Que nós possamos render tudo que temos, que somos, que desejamos. E que o nosso nome morra com o nosso corpo e o de Cristo permaneça em tudo. Em nome de Jesus. Amém.